A militância da esquerda tá com raiva, muita raiva desse cidadão aqui. Eu não tô falando do Bolsonaro, só para deixar claro, viu? Eu tô falando do Augusto Aras. E por quê? Por causa dessa foto. Por causa dessa foto e por causa do próprio PT. É isso aí que eu tô te explicando. A militância de esquerda tá com raiva do Aras por causa do PT. Ou tá com raiva do PT por causa do Aras. É mais ou menos algo assim, eles são complicados de entender. A grande verdade é que é o seguinte, o Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro. E o PT sempre prometeu desbolsonarilizar tudo. O cidadão não pode ser apoiador de Bolsonaro, ninguém que foi indicado por Bolsonaro pode ficar. Se militares lembram Bolsonaro, vamos eliminar os militares. É assim que a esquerda pensa. Só que no caso do Augusto Aras tem uma exceção. Augusto Aras vai ficar e vai ser reconduzido. E você vai entender o porquê. Pois é, tem gente que está falando que o Augusto Aras é um verdadeiro vira-casaca ou alguma coisa nesse sentido. O que eu vou citar para você? Essa fala do vira-casaca. Vou citar de novo O Príncipe. Vocês podem ver que eu cito muito essa obra do Maquiavel, né? Olha só. Para criticar um vira-casaca, eu vou pegar um trecho da obra do Maquiavel e você vê se adequa aqui. Os homens esquecem mais facilmente a morte do seu próprio pai do que a perda do patrimônio. Por isso, é mais fácil conquistar a lealdade de um homem oferecendo-lhe uma vantagem do que tentando convencê-lo pela força da razão ou da justiça. É exatamente isso. Então, assim, o que é a crítica hoje e por que eu utilizei essa foto em específica? Essa foto aqui foi publicada pelos jornalistas livres, que são de extrema esquerda, sempre nunca esconderam, né? E falam que há uma maracutaia. Augusto Aras se movimenta para seguir à frente da PGR. Todo mundo estava contando que o Augusto Aras ia cair, ou seja, que ia ser trocado, até porque ele foi indicado pelo Bolsonaro. Só que houve um diálogo entre o Augusto Aras e o Lula. E depois dessa conversa do Augusto Aras com o Lula, algumas coisas um tanto quanto estranhas começaram a acontecer, como, por exemplo, a PGR pedia prisão e o afastamento do Moro por causa de um certo vídeo. Como também algumas ações contra Bolsonaro começarem a ter andamento, que estavam na mão da PGR. Ou seja, o Aras sinalizou para o governo Lula que pode ser um fiel escudeiro, assim como foi também para o Bolsonaro. E isso aí deixou a ala de esquerda revoltada, porque não acredita muito nisso, e também deixou a ala de direita revoltada, porque afinal Aras foi colocado pelo Bolsonaro. Então, no final das contas, eu acho que tem muita gente não querendo que Aras seja reconduzido. O único que quer a recondução dele é o Lula e uma pequena parte ali do PT. Mas quem escolhe? O Lula. Bora trazer outra matéria para vocês da Folha de São Paulo. Ah, Folha de São Paulo. Vocês já conhecem essa mídia aqui, né? Que ama o Bolsonaro. Bolsonaro diz à Polícia Federal que postou o vídeo golpista de forma acidental, sem ver a íntegra, leia o depoimento. O que acontece aqui? A Polícia Federal está investigando o Bolsonaro em relação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Também corre contra o Bolsonaro ações de inelegibilidade. O que Bolsonaro fez? Ele postou um vídeo e nesse vídeo havia um questionamento sobre as eleições. Bolsonaro correu e apagou logo. Então, na oitiva, e eles estão usando esse vídeo que foi postado do Bolsonaro, onde questionava o resultado eleitoral, é esse vídeo que eles estão questionando se o Bolsonaro realmente estava armando tudo para tirar o Lula e dar um golpe ou não. Bolsonaro fez sua defesa e disse que foi sem querer, e inclusive o White Garden, ele deu uma declaração de que Bolsonaro tinha tomado remédios e por isso, mexendo no celular, ele fez sem querer e logo depois ele apagou, e que isso não é prova, não justifica nada para fins de prisão ou qualquer coisa no sentido em relação ao Bolsonaro. Uma coisa é certa, se dependesse da vontade do Lula e do judiciário, Bolsonaro já estava preso e executado. Mas como pode dar um efeito rebote, ou seja,
um efeito contrário, criar uma revolta popular, eles não estão mexendo no Bolsonaro ainda. Mas o interesse, vocês sabem qual é. Bora falar aqui de um caso aqui sui generis, né? Tem uma moça na internet que se chama Bárbara e ela tem um canal que se chama Te Atualizei. Inclusive, ela foi alvo aí de ações do próprio judiciário, do ministro Alexandre de Moraes, que tirou a monetização do canal dela, que eliminou o canal dela e deixou suspenso o canal dela. Enfim, mas o caso é sobre ela e sobre o Renan Brites Peixoto. Para quem não sabe, o Renan Brites Peixoto é um jornalista da Globo News. O Renan Brites Peixoto teceu muitas críticas e falas ofensivas em relação a essa Bárbara do canal Te Atualizei. Estranhamente, sabe, parece que nasceu da própria espontânea vontade, só que não, do Renan Brites, ele teve que fazer uma retratação. E ele mesmo postou. O senhor Renan, no prazo de 7 dias corridos, após a homologação do acordo, fará publicamente em sua página do Twitter o seguinte texto de retratação. Eu, Renan Brites Peixoto, em razão do processo número tal, que tramitou no Juizado Especial Civil de Lagoa Santa, por força do acordo judicial, apresento minha retratação pública, retirando todas as considerações feitas por mim sobre a senhora Bárbara Stefani, do canal Twitter, tá ok, né? Comprometendo-me ainda a não repeti-la sob as penas da lei, especialmente considerando que Bárbara Stefani não é ré em nenhum processo, nunca foi indiciada e nem mesmo denunciada por nenhum crime. Então, o que a gente percebe? Ele perdeu uma ação judicial e teve que se retratar. Eu, advogando para a Bárbara, o que eu falaria para ela? Pedir uma multa sobre ele porque ele não fez a retratação. Ele colou trecho do processo. Isso não é fazer retratação. Em tese, ele só colou a imagem. A ideia é que ele escrevesse, digitasse e mostrasse que era uma retratação, não colando um trecho. Colar um trecho que não foi digitado por ele não significa como retratação. Essa é a minha visão e eu, na condição de advogado dela, eu questionaria o juiz sobre isso como descumprimento da ordem judicial, tá bom? Bora lá, tem mais uma matéria aqui que eu quero trazer para vocês e dessa vez da revista Oeste. O STJ decide a favor do governo em ação que pode render 90 bilhões de reais. É muita grana, 90 bilhões. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que empresas não podem continuar abatendo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, benefícios dados pelos estados. A decisão é considerada crucial para o sucesso do novo arcabouço fiscal. Vamos entender. Tem impostos que podem ser abatidos do imposto de renda, né? Da CLL, por exemplo, e do imposto de renda. O governo queria que isso acabasse. Então, para aprovar, para tramitar, tudo isso seria muito difícil. Tinha uma ação correndo na justiça e o governo ganhou. Isso vai render ao governo 90 bilhões de reais. Tem petista comemorando, tá? Só que esse petista, ou ele compra só em Miami, ou ele vai pagar o pato como todo mundo. Eu já expliquei 1 milhão de vezes e eu sou tributarista, sou pós-graduado em tributário pela Escola Brasileira de Direito, para te dizer a frase mais básica que não precisa de estudar nada para entender. Empresa não paga imposto, ela repassa. Então esses 90 bilhões, não comemore, burro, é você que vai pagar. Então, acorda. É você que vai pagar, tá? Isso vai ser repassado para você. Isso aqui só para o Estado manter aí a turminha ali dele que ganha dinheiro às custas do dinheiro público. Bora lá, vamos falar uma pauta aqui do Estado de Minas para vocês. Mudando de assunto agora. Teve uma cena no mínimo inusitada, né? O ministro da Fazenda, o Haddad, falou para o Cleitinho, senador Cleitinho, que é a primeira vez que ele vê um senador com tanta coragem como o Cleitinho. O Haddad foi ao Senado para prestar esclarecimento e o Cleitinho falou para ele, não, você quer fazer uma reforma administrativa de coragem? Eu estou te convidando a fazer. Para de taxar o professor ou o servidor mais pobre e vamos alcançar
os juízes, os grandes, os magistrados que ganham 70, 700 mil aí num mês só de indenização. Aí sim, aí você vai fazer a reforma tributária, aí sim você vai taxar quem precisa. E o Haddad falou que isso soa como música para os ouvidos do Haddad. Se vai ser cumprido, se isso vai acontecer, meu amigo, aí você já são outros 500, né? Mas que o Cleitinho tem coragem de falar, tem, vem batendo um bolão no Senado. Eu tô gostando de ver o trabalho do Cleitinho, isso vale a pena a gente discutir aí essa interação do Cleitinho com o Haddad, né? O Haddad tá vindo como uma curva fora do baralho, né? Não sou nem eu que tô falando, o próprio Guedes falou que o Haddad é um liberal enrustido. O Haddad viu que se ele ir na vibe petista, na onda petista, ele vai destruir o Brasil e quem vai levar essa culpa é ele. Então, ele está tentando controlar a coisa ali um pouquinho e já está causando até um dissabor dentro do próprio PT, que já vem atacando o Haddad. Ou seja, tentou fazer a coisa certa dentro do governo do PT, você vai ser execrado, tá? Bora falar de mais uma pauta aqui, ó, a última desse vídeo. O ex-presidente do Banco Central, que é o Armínio Fraga, alertou para um grande risco com a nova regra fiscal proposta pelo Lula. Então ele é ex-ministro ex-presidente do Banco Central, ex-ministro, é o Armínio Fraga, e ele fez o L. Pois é, desistiu rápido, foi ele que falou que já estava com medo do que estava acontecendo, e depois do arcabouço fiscal apresentado, ele confirmou que ele tinha medo. O governo Lula apresenta uma tragédia econômica para o brasileiro. Ele representa, ele não apresenta, ele representa uma tragédia econômica para o brasileiro. E eu sei que você ainda vai ouvir eu falar, vai me ouvir falar muito ainda sobre isso aqui no nosso canal, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, não vou me estender, eu prometi que todos os vídeos de hoje serão curtos e vejo vocês no próximo editorial. E como esse foi o da hora do almoço, mesa farta, repleta de bênçãos e muita saúde para você. Abraço.